Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vandy. E você está no Divã com Deus. Você tem passado por algum momento de provação? Está meio que esgotado, se sentindo pressionado? A gente quer te aconselhar a permanecer firme, porque você vai sair melhor dessa. Fique conosco e seja abençoado. O texto de hoje está aqui em Daniel 3, a gente vai ler a partir do versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. A gente vai para o 22 agora. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo?" Eles responderam: "Sim, ó rei." E o rei exclamou: "Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui." E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Para a gente contextualizar, né, amor, essa parte do texto que a gente leu de Daniel 3, Nabucodonosor tinha feito uma estátua gigante dele mesmo, né? E ele ordenou que todos se prostrassem diante dessa estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, que estavam na Babilônia aqui, né? Inclusive, né, a gente vai deixar de sugestão agora, né? Aquele vídeo, A Escolha Certa, que fala sobre os 4 amigos, né? Verdade. Contextualiza como é que eles estavam ali dentro da Babilônia, naquele momento. Isso. Eles não se prostraram. Esses 3 amigos de Daniel, então, não se prostraram. E por conta disso, então, entra no texto que a gente leu, né? Por conta disso, eles foram lançados numa fornalha, e uma fornalha que não estava só acesa e quente, ela estava muito mais quente do que o normal, né? E o texto vai relatar um pouco sobre isso, sobre esse livramento que Deus deu. A gente quer comentar alguns detalhes desse texto. Né, amor? Então, se a gente colocar o que é isso, né? O que significa se prostrar a essa imagem pra gente aqui hoje? Significa a gente se submeter àquilo que o mundo fala que a gente tem que fazer. Aquilo que é errado, uma mentira, uma escolha errada. Então, o que o mundo, o que esse rei queria que todos fizessem dentro do governo? Eles queriam que eles se prostrassem à estátua, queriam que adorassem a estátua, que se submetesse àquele governo, àquela estátua. Mas aqueles 3 amigos, eles eram servos de Deus, eles eram judeus, eles eram príncipes, né, de Israel, e eles não se prostraram a essa estátua. Então, toda vez que nós escolhemos ser fiéis a Deus e não se prostrar àquilo que as pessoas falam que a gente tem que fazer, sempre vai ter uma consequência, né? É interessante que um conceito que a gente sempre trabalha, né, nos vídeos ou quando a gente está ministrando em algum lugar, né, a gente fala sobre isso. A idolatria, né, ela não é a gente se prostrar, aqui é literalmente diante de uma estátua, mas a gente quer trazer, né, um entendimento maior de idolatria. Tudo aquilo que a gente se prostra, ou seja, que a gente coloca no lugar de Deus, que a gente dá uma importância maior do que aquilo que Deus considera através da sua palavra importante, né, ou na nossa própria vida, se a gente dá importância ao nosso relacionamento com qualquer pessoa ou coisa, né, de uma forma mais intensa do que a gente se dedica a Deus, né, isso não deixa de ser um tipo de idolatria. Então a gente pode ampliar bem esse entendimento.
e eles se negaram, né? Sim. Eles deixaram bem claro para o rei que eles não se prostrariam. E se eles tivessem que cair na fornalha, que foi essa ameaça que o rei fez, Sim. né? Se eles tivessem que ser jogados na fornalha, Deus poderia livrá-los ou não, né? Então eles demonstram uma fé aqui imensa, né? Ao ponto de dizer, ó, a gente pode morrer sim e não nos prostraremos, não desobedeceremos a Deus, mas pode ser que Ele nos livre também. E foi isso que aconteceu, um livramento sobrenatural. E a questão, né, amor, que muitas vezes, qual que é esse Deus que nós temos? É o nosso eu, é o nosso bem-estar. Quantas vezes você conhece pessoas, ou até mesmo você já realizou isso, você fez alguma coisa para ganhar vantagem, né? Você não se importou muitas das vezes com o que as pessoas iam achar, o que era certo ou errado, e acabou fazendo. Então, essa consequência sempre vem. Mas nesse caso aqui, nesse texto, como eles foram fiéis a Deus, como você falou, né, linda? Então, eles tiveram o livramento de Deus. Mas, para você ser liberto, você ser livre na fornalha, existe uma pressão que o sistema vai colocar sobre mim, sobre nós e sobre você. Porque o rei não só acendeu a fornalha, o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. O que nós entendemos disso? A questão é que coloca mais pressão para você ceder. É como se fosse aquele jogo emocional para você ceder. Você pensar assim, pô, não tá só quente, tá 7 vezes mais quente. É como se o rei estivesse falando com essa atitude para aqueles 3 rapazes. É impossível vocês saírem dali vivos. E fica uma lição pra gente, né? Às vezes, por menos pressão, a gente já cede, né? A gente já abre mão dos nossos conceitos, a gente princípios. É isso, né? Os nossos princípios, a gente já afrouxa um pouquinho os nossos valores, aquilo que nós sabemos que não é agradável a Deus, ou que mesmo uma ética pessoal, que fira uma ética pessoal, muitas vezes pela pressão a gente cede. Só que essa história aqui desses 3 jovens, né? Ela é maravilhosa e ela nos fortalece, né? Ela nos instiga, ela nos inspira a não cedermos à pressão. É verdade. E esse livramento que Deus dá, né? Quando Nabucodonosor olha, Nabucodonosor aqui representa um governo, um sistema, alguém que era a própria lei, né? Sim. Tanto ele era a lei que ele fez uma estátua dele mesmo e ordenou que fosse adorada, né? E o próprio Nabucodonosor olha para esses jovens na fornalha e constata ali, né? Ele fica aterrorizado, assustado quando ele vê, ele fala, mas não foram 3, né, que foram jogados? Sim. Então o que a gente pode entender? Que o próprio Senhor Jesus estava com eles ali naquela fornalha. E o que a gente traz para a nossa vida? Se a gente aguenta a pressão, né? Se a gente não cede, se a gente se mantém fiel a Deus e aos valores que nós acreditamos neles, né? Mesmo que a gente passe por uma fornalha, ou seja, mesmo que a gente esteja numa prova, num momento difícil, numa situação que não seja nada cômoda, o Senhor está conosco. Amém. E Ele vai nos livrar, né? Vai valer a pena a gente não se render, a gente não se dobrar, a gente não negociar os nossos valores, aquilo que nós cremos, né? E o que a palavra, o que a Bíblia diz que é o correto, né? Vale a pena a gente não se prostrar, a gente não ir contra, né, os nossos valores e princípios, sim, principalmente em relação aos valores que Deus coloca para nós, porque Ele vai estar conosco no momento mais difícil e Ele vai nos livrar, e mais do que isso vai servir de testemunho, porque foi um testemunho, né, em todo aquele reinado, isso foi um testemunho. Então, se você hoje está passando por uma prova, se você se sente que está dentro de uma fornalha, sabe, creia, seja fiel. Pode ser que só vai faltar mais esse dia para você passar e o Senhor, sabe, te livrar da fornalha, de dentro da fornalha. Porque algo muito importante que fala nos versículos é o seguinte: Nabucodonosor, ele percebe que a única coisa que queimou deles eram as cordas que amarravam ele. Então, quando você passa por esse momento de provação, de teste com o Senhor Jesus, você sai da fornalha intacto. A Bíblia ainda fala que nenhum pelo foi chamuscado. Você só sai liberto. Eles entraram presos na fornalha, mas eles saíram libertos da fornalha com Jesus. E o mais importante, aquele rei, ele declarou que todos tinham que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Então eu te falo algo, se você passar por essa provação, pessoas vão adorar o Jesus, o Cristo que você carrega, porque eles vão ver que você foi fiel e Deus foi na sua vida. É verdade, isso é tremendo, né? Sim. E como que a gente pode entender, né, que essas cordas que prendiam eles se queimaram? Quando a gente passa pela prova, pelo momento difícil, quando a gente é pressionado, o que acontece? Se a gente não cede, se a gente se refugia em Deus, se a gente busca nele a nossa força, a gente sai mais fortalecido na nossa fé, a gente sai mais fortalecido nos valores, né, no nosso caráter. Sim. E tudo aquilo que de repente era desnecessário ou estava sobrando ou que precisava mesmo a gente abrir mão e não estava conseguindo no dia a dia abrir mão, nesse momento, né, da pressão, nesse momento mais difícil às vezes que a gente passa, isso se vai, né? A gente entende que realmente aquilo não é importante, não é necessário, a gente abre mão disso e Deus como se queimasse, né? Deus realmente leva isso da nossa vida, ou seja, é como se fosse um aprimoramento. A situação difícil ela vem, mas para nos aprimorar. Amém. Além da gente sair, né, da situação com mais fé, aquilo que estava sobrando ou que não estava tão correto na nossa vida ou que não era mais necessário na nossa vida e nos prendia, né, a algo que não era bênção, isso também é destruído de alguma forma. Verdade. E a nossa vida é renovada e a gente cresce em Deus. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe um joinha nesse vídeo. Isso, não esquece de deixar um like, porque aí a gente pode, né, abençoar mais pessoas com esses vídeos. E que Deus te abençoe. Amém.